Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro curso Como Escrever uma Redação Nota 1000 para o Enem. Nós temos muitas coisas a falar a respeito da redação dissertativa, argumentativa, que é a redação exigida no Enem. Nessa primeira aula, nós vamos apenas fazer uma introdução e depois da segunda aula nós já começaremos a analisar, portanto, uma redação que foi considerada uma redação nota 1000 pelos examinadores do Enem, ok? Então, na aula de hoje falaremos sobre qual é o conceito de dissertação argumentativa. Primeira coisa, então, olhando aí na tela, que nós precisamos saber é o que são gêneros textuais. Você sabe o que é um gênero textual? Já ouviu falar? Provavelmente já ouviu falar. De forma resumida, os gêneros textuais são os modelos de texto que nós temos na nossa sociedade. Por exemplo, veja aí, bolo de laranja, e-mail e romance. Você já viu uma receita uma vez na sua vida, com certeza, né? Então, se eu disser assim, imagine uma receita de bolo de laranja. Qual é a estrutura textual que você imagina? Como é que o texto está escrito? Bom, com certeza na sua cabeça já existe uma estrutura para uma receita de bolo. Poderia ser uma receita de qualquer outra coisa, mas aqui uma receita de bolo. Ela provavelmente vai aparecer na sua mente dessa forma assim. Ingredientes, né? E aí você tem todos os ingredientes colocados como uma lista, certo? Logo em seguida você tem o modo de preparo. O modo de preparo vem escrito numa forma como a gente chama de em prosa, né? Quando você começa dando parágrafo e vai até o final da linha e escreve, isso é chamado em prosa, que é diferente da poesia, por exemplo, que a poesia você escreve daquela forma em grupos, em blocos, né? Que nós chamamos de estrofes, e com rima e tudo mais, então tem uma diferença grande aí, mas enfim, você pode olhar aí que o modo de preparo se diferencia da lista que a gente falou em primeiro lugar. Inclusive no modo de preparo nós temos aí verbos no imperativo. O que são verbos no imperativo? São aqueles verbos que nos mandam fazer as coisas. Então, por exemplo, pegue, junte, leve, ok? Espere. Então, é uma característica da linguagem também da receita. Então, mesmo que você pegasse aí uma receita, sei lá, em árabe, provavelmente você imaginaria que a receita, mesmo sem entender as palavras, ela viria nessa estrutura. Isso é um gênero textual, certo? Então eu coloquei um segundo exemplo, que é um e-mail. O e-mail é outro gênero textual que com certeza você tem muita familiaridade, porque você utiliza o e-mail, então ele vem nessa estrutura, como nós podemos ver aí. É claro que a linguagem vai variar, dependendo para quem você escreve, vai mudar totalmente a linguagem, né? Mas ele tem essa estrutura aí bem conhecida. Depois eu trouxe aqui um outro exemplo, que é o romance. Bom, para começar, que o romance não necessariamente significa uma história de um casal que se ama apaixonadamente e depois vivem felizes para sempre, ou não, né? Mas o romance, ele é aquele tipo de livro, aquele tipo de história que possui vários capítulos, que tem um narrador, tem personagens, tem enredo, tem o tempo e o espaço, que com certeza você aprendeu na escola também. Então, aquela estrutura de texto é o gênero textual, certo? Então nós temos aqui 3 exemplos de gêneros textuais, que tem, obviamente, sempre uma variação na linguagem, mas que nós poderíamos estender a tantos outros. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora, dando uma aula para você, é um gênero textual também. Uma carta, uma conversa com amigos, lembrando que texto não é apenas aquilo que está escrito, mas também aquilo que nós produzimos oralmente é um texto, tá bom? Agora nós temos também aquilo que é chamado de tipologia textual ou tipos textuais. Nós temos aqui vários, mas eu vou selecionar apenas 3 que são os mais conhecidos. Então, o primeiro tipo textual que eu selecionei é a narração. Narração de histórias, aí nós temos um enredo, temos um narrador, personagens, lugares e tempo. É quando você conta uma história, seja ela em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa, quando você participa da história, em terceira pessoa, quando você conta a história de outras pessoas, certo? Nós temos a descrição de pessoas, ambientes, coisas.
Nesse tipo de texto, nesse tipo de linguagem de texto, nós temos o uso dos verbos de ligação, os verbos ser, parecer, estar, quando você descreve algum objeto, quando você descreve uma pessoa. Por exemplo, o meu computador é preto, o meu computador tem tantas teclas, o meu computador tem detalhes brancos, o meu computador... Então você vai descrever o objeto, você pode escrever uma pessoa. João é alto, é magro, tem cabelos pretos, olhos verdes. Então você vai descrevendo, é um outro tipo de linguagem dentro de um gênero específico. E nós temos também a argumentação. A argumentação para convencer o outro, uso de dados de pesquisa, exemplos, fatos. Então é outro tipo de linguagem, em que você vai trazer elementos para convencer o outro, tá bom? Ok. Portanto, a estrutura textual, que são gêneros, né? Mas a linguagem utilizada é o que gera um texto, certo? Então o texto é sempre essa junção de um gênero específico com uma linguagem específica adaptada àquele gênero. Dentro da língua portuguesa nós temos aí dois tipos de linguagem. Claro que nós temos outras, ok? Mas as principais. A língua padrão, a norma culta da língua, e a língua coloquial ou informal, né? Então, dependendo do gênero textual em que se escreve, deve-se adaptar a linguagem. Em textos acadêmicos científicos, por exemplo, é obrigatório o uso da norma culta da língua. Então, nós temos aí a linguagem padrão e a linguagem informal, coloquial. Óbvio que, por exemplo, se você for escrever um texto na faculdade, um texto, um artigo científico, um TCC, por exemplo, é claro que você não vai utilizar uma linguagem informal, né? Como uma vez eu recebi um texto de um aluno em que ele te colocava até risada no texto, aquele ha, né? Eu já mostrei isso para alguns alunos meus e a gente sempre dá risada também, porque não combina com o gênero. A mesma coisa para textos em que o pessoal coloca gíria, né? Em textos objetivos científicos não pode colocar gíria. Você tem que colocar a linguagem culta, padrão, tá certo? Por outro lado, em textos mais livres e informais, como cartas a amigos, por exemplo, pode-se utilizar a modalidade coloquial da língua. Então é óbvio que se você vai escrever para um amigo seu, para a namorada, para o namorado, para um parente, né? Você não vai utilizar uma linguagem culta, venho por meio desta, claro que não, né? Você vai utilizar uma linguagem informal, uma linguagem mais coloquial, aquela do dia a dia, certo? Isso é claro que não dá margem a erros de português, tá bom? Não vamos confundir as coisas, tá bom? A língua padrão é aquela objetiva, científica, a língua coloquial ela é mais informal, mais solta, mas você não pode assim ficar cometendo erros de português, é diferente. E a redação do Enem? Talvez seja a tua pergunta para mim. Bom, a redação exigida no Enem é do tipo argumentativo. Mais precisamente, deve-se produzir uma dissertação argumentativa. Pode haver ali no meio, claro, a descrição, certo, de alguma situação, isso é muito comum, você vai ver que é comum, mas o principal, a ênfase que se dá com relação à linguagem é a argumentação, porque você vai trazer dados de pesquisa, você vai trazer exemplos, fatos que vão corroborar, ou seja, vão contribuir para que você convença o leitor. E no caso, o leitor vão ser os examinadores do Enem, certo? Então, vamos ver o que é uma dissertação argumentativa agora. Mas o que é uma dissertação? Então, primeiro, o que é uma dissertação? Segundo o dicionário, dissertar é ato ou efeito de dissertar, exposição, redação. Exposição escrita de assunto relevante nas áreas científica, artística, doutrinária, etc. Monografia, trabalho escrito feito por estudantes como exercício ou como prova, versando sobre algum ponto das matérias estudadas. Exposição escrita, exposição oral, conferência, discurso. Resumindo, dissertar é você falar sobre algum assunto até esgotá-lo. Isso é o ato de dissertar. Então veja bem, a redação que é pedida no Enem não é uma dissertação apenas, mas é uma dissertação argumentativa. Vamos ver o que é isso. A dissertação argumentativa significa falar sobre um assunto, portanto dissertar,
e um assunto muitas vezes polêmico, apresentando o seu ponto de vista sobre o assunto e defendendo-o com argumentos a fim de persuadir o leitor. Então, qual é o objetivo de um texto dissertativo argumentativo? É você falar sobre um assunto defendendo o seu ponto de vista a respeito daquele assunto. Por isso que sempre aparece um tema polêmico, né? Como o aborto, a eutanásia, né? A pena de morte. No ensino médio a gente aprende muito isso, esses temas polêmicos, porque você vai defender o seu ponto de vista. Então você vai ter que trazer argumentos que convençam o seu leitor a respeito do seu ponto de vista, ok? Resumindo, gêneros textuais são modelos de textos. Tipos textuais: narração, descrição e argumentação. Dissertação: a exposição de um assunto até esgotá-lo. Dissertação argumentativa: a exposição de um assunto polêmico com defesa de um ponto de vista, com a utilização de argumentos como dados estatísticos, exemplos, frases de especialistas e etc. Então eu agradeço a sua participação aqui na aula e eu espero você na nossa segunda aula em que vamos analisar uma dissertação argumentativa, ok? Um forte abraço e até lá!